Annyeonghaseyo, Yorobun, sejam bem-vindos a Uma Dose de Sol, o quadro do KyopoCast, onde a gente fala de saúde mental. E eu estou aqui sempre muito bem acompanhado do psicólogo Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, por voltar aqui para o nosso estúdio. Obrigado pelo convite de novo, estamos aqui, continuando com o nosso quadro e vai ser um programa muito bom. E muito obrigado, psicóloga Catarina, também por estar aqui de novo, honrando o seu compromisso. Obrigado pelo convite de novo. Oi, pessoal. A gente está lançando esse episódio um pouquinho atrasado. A gente tem um compromisso de tentar lançar o episódio sempre na primeira terça-feira do mês, né? Provavelmente ela vai para o ar na quarta ou terceira terça-feira de novembro, mas é culpa minha, tá, pessoal? É culpa aqui da minha programação do estúdio, é culpa minha de conseguir conciliar agendas, né? Eu tentei marcar uma data com o Marcelo e a Catarina muito em cima da hora, mas eu achei importante não pular novembro e publicar o episódio mesmo que tarde, porque o tema do nosso episódio desse mês também é baseado em novembro, que é o mês que tem finados, é o mês que o pessoal costuma visitar o cemitério, então a gente resolveu falar sobre luto, como você pode ver aqui no título do episódio, na nossa capinha também. Antes de falar do luto, antes de falar de novembro, eu queria só fazer um fechamento de outubro, que a gente falou sobre brincar, né? E eu queria contar uma experiência pessoal, assim, que o episódio foi muito interessante para mim, porque em outubro eu tenho um filho de 6 anos, Dia das Crianças passou a ser uma data importante em casa, né? Uma data super esperada, assim, que faremos no Dia das Crianças. E o meu filho está numa idade que tá meio difícil brincar com ele, porque agora a gente tem que entrar muito em personagem, tem que incorporar. Acho que quando ele era mais novo, a gente fazia só um pouquinho, assim, brincava com o bonequinho, fazia um round de dinossauro e funcionava. Só que agora ele tá numa idade que você precisa realmente entrar num personagem, você precisa realmente ter sua missão. E aí a gente já tá... Não sei se eu que tô velho, não sei se a paciência aqui tá diminuindo, mas eu vi que a minha habilidade de brincar desse jeito tava diminuindo. E aí, ao mesmo tempo, eu quero poder brincar com meu filho, aí eu tava incentivando muito a ele, assim, o futebol. Ele adora futebol. Então, quando eu falei assim, pai, vamos brincar, eu falei, vamos jogar futebol, então. Aí a gente decidiu jogar futebol. Mas não dá pra jogar futebol a qualquer hora, a qualquer lugar. E aí, vira e mexe, eu tinha que voltar a brincar com os brinquedos, né? Eu tento fazer o meu filho sempre na rotina dele do sábado, que é o dia mais livre. Assim, no sábado, filho, você tem que escolher, assim... Ao longo do dia, você vai brincar com o papai, você vai ter um pouquinho de tela, que é o dia que a gente libera um pouco de tela para ele, você vai ter um pouquinho de leitura, você escolhe o livro que você quer e você lê, e também tem um momento que você vai ter que brincar sozinho, tá? Então, você tem um monte de brinquedo aí, brinca, aprende a brincar com ele, volta a brincar com ele sozinho, usa imaginação, né? E assim a gente passa o sábado. E aí, naquele momento de brincar junto, quando tá chovendo, quando não dá pra jogar futebol, tem sido cada vez mais desafiador. E aí, lembrando do episódio que a gente gravou, eu falei pro meu filho assim, filho, você tem um monte de brinquedos e que você não tá mais usando, que eu acho que você não tá mais conseguindo brincar tão bem. E por que, então, nesse Dia das Crianças, ao invés da gente comprar um brinquedo, a gente não compra um jogo? Que aí o jogo tá muito mais fácil. O meu filho é super competitivo, sempre que a gente vai começar a jogar, eu já pergunto assim, você vai chorar se perder? É a condição pra gente começar a jogar. E aí agora a gente tem jogado, né? Então, no Dia das Crianças eu comprei um tabuleiro de xadrez barra dama, que dá pra brincar xadrez e dama, porque ele começou a aprender o xadrez com um amigo na escola. Ele ainda não sabe bem as regras, mas ele já tá conseguindo jogar. Dama já é mais fácil. E aí eu comprei também um Yunori. Yunori é um jogo coreano que é uma espécie de banco imobiliário, jogo da vida. É um jogo de tabuleiro, onde você joga uma espécie de dados, são 4 varetas que você usa como dado. Você joga pra cima, do jeito que as varetas caem, você pode andar de 1 até 6 casas, né? 5 casas. E aí você tem que completar, você tem 4 carrinhos, você precisa completar todo o circuito. Eu falo que o Yunori é o melhor jogo que já inventaram, porque ele mistura estratégia, ele mistura sorte, porque você precisa também ter sorte, e ele também mistura um pouco de mind game, assim, porque você consegue comer a peça do adversário, você consegue perseguir, e assim, foi a melhor coisa. Agora, assim, a gente vai sair com meu filho para casa de alguém, a gente vai passar algum momento, assim, a gente, em vez de ter só o recurso do celular, a gente
tá levando o joguinho. E no dia que eu fui comprar o jogo pra ele, foi naquelas lojas de brinquedos educativos, né? Eu acabei comprando um joguinho pra mim. É uma espécie de Tangram misturado Tetris com desafio de pecinhas que encaixa. E tem me ajudado bastante a ter um tempinho assim pra... Sem ser no celular, na tela, né? De descontrair um pouco a cabeça. Então, pra mim, botei na prática o que aconteceu em outubro. Acho que eu não lembro dos outros episódios se eu botei tão em prática o que a gente conversou, mas em outubro foi assim pra mim. Fica o agradecimento aqui pela consulta de outubro. Tá? Vocês brincaram mais de outubro pra cá? Tiveram tempo para brincar? Ou aperfeiçoar as brincadeiras? Não. Tive mais assim Tive uma semana pra descansar. Teve uma semana de férias. Mas pra brincar, não mudou muito. Pra mim, eu diria que eu comecei a desengavetar algumas coisas que eu tenho em casa que eu não tava brincando tanto. Por exemplo, eu tenho Bobbie Goods, né? Só que tava ali parado. Então, o que eu fiz foi, pelo menos, tirar do armário e deixar na mesa pra tentar me estimular a fazer mais isso. Mas você não chegou a pintar. Mas tá pronto ali. Tá pronto ali. Agora você vê e lembra que tem. Tá ali. É só sentar e fazer. Entendi. Então, assim, tem algumas coisas que eu comecei a fazer de tentar me divertir um pouco mais fora da tela. Não quer dizer que eu tô conseguindo, mas me lembrou de fazer mais isso. Entendi. Porque brincar na tela é um problema? É porque é muito fácil, né? Você ficar na tela, né? Né? Assim, não só brincando, fazendo qualquer coisa e vai te sugando ali. E quando você vê, você já passou um tempão e tem que dormir. Realmente é incrível como os vídeos curtos duram uma eternidade, né? Eu vou cozinhar, vou botar 15 minutos no forno. É tempo de ver um Reels, praticamente, né? Eu entro lá no explorar dos Reels e aí tá, nossa, já só vi 3, 4, assim, e já vi uns 20, na verdade, que nem lembro mais o que eu vi. Sim, verdade. Né? Bom, isso daí foi o que a gente gravou em outubro. Caso você não tenha escutado o episódio de outubro sobre brincar, a importância do brincar, por favor, ouçam. É um episódio muito legal. E aí, em novembro, a gente resolveu falar uma coisa, acho que completamente oposta, né? Um clima totalmente diferente, né? Sobre luto, né? Aquele momento que acho que o pessoal até fala que é universal, não importa qual que é a sua etnia, a sua origem cultural, não importa onde você vive, não importa a sua posição social, todo mundo vai passar ou já passou pelo luto e são sentimentos que eu acho que não importa tanto como de onde você veio, mas que são sentimentos difíceis de lidar com o luto. É um tema recorrente na terapia para vocês? Vocês têm pacientes que procuram por conta do luto? Ou vocês também já tiveram pacientes que procuraram vocês e vocês viram que talvez a questão a ser resolvida é um luto, que talvez não esteja num processo adequado? Bom, no meu caso, geralmente quando surge alguma coisa assim, é depois que alguém perdeu alguém. Então, a pessoa perdeu alguém, deu um tempo e sentiu que precisava elaborar com alguém junto, e aí traz esse assunto. Não tanto quando alguém está em terapia em curso e aí tem o luto, morre alguém no caminho. Pode acontecer, mas esse tema surge mais quando perdeu alguém e aí começa a fazer terapia. E aí a terapia passa a ser muito sobre esse assunto no começo. Diferente de quando alguém perde alguém no caminho, que esse é um assunto que surge, mas não necessariamente ele vira o assunto dali para frente para sempre. Quando você fala no caminho, por exemplo, a pessoa já está fazendo terapia e aí já algumas semanas, alguns meses, aí alguém próximo falece e nem sempre vira uma questão determinante da terapia, porque provavelmente a pessoa entrou por outras questões. Isso. Entendi. Ou quando a pessoa sabe de alguém próximo que está doente e aquilo vai evoluindo, também acontece, assim. Já se preparar para o luto, é isso? Já vai se preparando, vai tentando lidar com isso. Não necessariamente com a morte, assim, mas é um assunto que pode surgir. Pelo menos comigo não é tão comum o assunto do luto aparecer no decorrer, assim, é mais quando realmente a pessoa perdeu alguém e procura por terapia. Ou seja, ela já traz o problema meio escancarado, assim. Eu tenho problema em lidar com a morte de alguém próximo. Sim. E para você também, Cata?
Como que o luto surge assim? Como que os pacientes trazem essa demanda? Tem paciente que traz como demanda mesmo, como terapia porque não consigo lidar, ou porque isso ainda pega muito pra mim. E também tem casos acontece no decorrer do processo. E o Marcelo falando, eu fui refletindo, é curioso mesmo, porque de fato, quando a pessoa já tá em processo, mesmo com, assim, perde, fica triste, é difícil, mas não vira muito uma questão. Assim, até pensando nos casos que eu já tive, a pessoa só, aconteceu isso, ficou triste, é uma sessão, né, que é mais pesada. E aí, depois, dependendo da cultura, da religião que a pessoa tem, né, tem cerimônias e tal. E aí, nesse período, pega um pouco. Mas depois é tipo, mas beleza, continua seguindo ali com outros assuntos, assim. Entendi. Então, para quem já está em terapia, não é um assunto que costuma roubar a cena. É uma questão da vida que apareceu, mas a vida vai continuando. E aí, quando é uma questão, geralmente é porque a pessoa procura, porque ela acha que não está lidando bem ou precisa de algum apoio para lidar com o luto. E aí, isso tem... Vocês perceberam se é uma métrica de quando que a pessoa costuma vir? É logo após que ela perde alguém? Ou é depois de um tempo? Porque eu imagino assim, morreu alguém próximo... Óbvio, você vai ficar triste, você vai ficar mal, e acho que é seu direito de ficar mal. Acho que ninguém procura... Eu tô no meu mundo imaginando que assim que alguém perde alguém, nossa, eu estou muito mal, preciso já procurar algum apoio. Eu imagino que leva um tempo. É mais ou menos assim? Existe esse tempo antes de vir alguém te procurar por conta de um luto? Da minha experiência, sim. Leva um tempo. Pode ser anos, mas também tem meses. Aconteceu isso no começo do ano. E aí, agora estou vindo aqui falar sobre. Mas realmente não peguei casos que era logo em seguida. Comigo também. Você falou anos, realmente. Algumas pessoas que eu já atendi... levam anos para procurar, né? Vão procurando outras formas de lidar com o assunto. E aí, uma hora percebe que precisa de um outro tipo de auxílio, né? Nossa, quando eu pensei que leva tempo, eu pensei que assim, depois de um mês eu já vou procurar. Mas depois de anos que a pessoa procura... Cada um é cada um, né? Mas acho que assim, o luto, a gente pode pensar não só em relação a pessoas, né? Luto em relação a pet também. Acho que tem... muitas opções, muitos caminhos, assim. Entendi. Faz sentido. Talvez até porque... Até uma das perguntas que eu tinha colocado aqui, que era como lidar com a sensação de culpa por seguir a vida. E talvez seja um dos momentos que a pessoa talvez procure um apoio, né? Ela se conformou em se sentir mal, em sempre que pensar no ente querido ou no pet, e em sentir essa tristeza. E acho que a partir do momento que... Pera lá, não estou me sentindo tão mal, estou até pensando em comprar um novo cachorrinho, adotar um novo cachorro, eu estou pensando em namorar novamente, eu estou pensando em casar novamente, aí talvez possa entrar no conflito. Mas antes, como isso para mim é uma das últimas perguntas que eu tinha montado, né, no meu roteirinho, acho que a gente pode deixar esse assunto um pouquinho mais para frente. Até para entender, então, o que pode acontecer durante anos até a pessoa vir procurar por uma questão de luto. Vocês acreditam que existem as fases do luto? Existe uma coisa teórica, né? Sabe quando você vê em desenho, filme, geralmente em comédia, né? Que é assim, você está nas fases da aceitação de que isso aconteceu, que a primeira fase é a raiva. Não, isso não aconteceu, depois é negação, aí a pessoa... Existe, você já... aprende na faculdade, nos livros, na literatura, alguma coisa em relação prática e teórica das fases do luto? Não tem uma sequência certa dessas fases, assim, porque cada pessoa pode sentir de um jeito. É claro que você pode ver mais assim, a primeira pessoa fica num estado, depois vai para outro, mas não necessariamente é uma ordem que todo mundo passa também, ou é uma ordem cronológica. Não tem um certo ou errado em relação a isso. Cada pessoa vai sentir de um jeito. Mas eu digo de forma como se genérico mesmo, assim, padrão. Lógico que cada pessoa é uma experiência, mas assim, não existe um certo padrão um pouco mais que se repete mais, vai. Existe para você, Kátia? Você que vai mais processos e comportamentos, assim? Na analítico comportamental, se a gente olha, tem um conceito que chama extinção. Extinção? Que quando você assim, recebe... Você sempre tem um resultado e, de repente, você não tem mais aquele resultado. Você faz uma coisa, sempre tem o mesmo resultado, de repente não tem mais. E aí, a gente chama esse corte de extinção.
Então, assim, exemplo muito fácil de entender, muito prático, muito bobinho, é controle remoto da TV. Assim, sempre apertou aquele botão, sempre funcionou. De repente, para de funcionar. E aí, o que você tem de consequência? Você muda a posição do controle, você bate no controle, você chega mais perto da TV, você chega mais longe. E aí, esse processo de extinção, essas consequências, é o que daria para fazer uma analogia com o luto. Então, você tinha aquela pessoa e, de repente, você não tem mais. E aí, você tem consequências disso, de respostas emocionais, de, fica bravo, fica triste, fica revoltado. Tem a variação. Então, você tenta substituir a pessoa ou substituir a função que aquela pessoa tem para você. Tem aumento de frequência. Então, do comportamento, né? No caso da TV, você fica apertando mais vezes e mais forte, muda ali a intensidade do que você faz. No caso das pessoas, às vezes, hoje em dia, com áudio de WhatsApp, coisa assim, às vezes você pode ficar acessando de novo para ter acesso àquela pessoa de alguma forma, ou vendo foto, coisas assim. Então, nesse sentido, sim, tem um processo, mas ele não é linear. Não é, uma vez que você passou raiva, nunca mais isso vai te dar raiva. Uma vez que você passou pela fase da tristeza, nunca mais você vai... Não é tão linear assim, mas tem comportamentos esperados, assim, um padrão, mais ou menos padrão, que é esperado do que acontece quando você entra nesse processo de luto. E aí, isso vale tanto para perda, né, de pessoas que morreram, mas também términos, demissão, tudo isso entra nesse... Se a gente for olhar pela análise do comportamento, daria para falar um pouco sobre processo de extinção, nesse sentido. E aí é meio que você já tem um tutorial, entre aspas, em como lidar com um processo desses, que independentemente de ser a morte de alguém, ou de um cão, uma demissão, um final de relacionamento, que é uma forma padrão de você tentar analisar e seguir a vida em frente. O que tem de padrão é esse entendimento da função. Então, qual que era o papel que isso tinha na sua vida, essa situação, a pessoa, o pet, e o que acontece daqui para frente. Mas, além disso, assim, acho que mais importante, em primeiro lugar, é a aceitação. Que essa é uma parte difícil, que acho que a morte, ela traz muito isso, que é você não tá no controle de nada e não tem o que você possa fazer. O que seria, então, uma aceitação? Entender que é isso. A negação é do tipo, a pessoa não morreu? Não, ela não morreu. Isso daí seria negação? Isso seria negação num nível mais... intenso, né? Tá. Assim, e uma negação num nível leve seria o quê? Pode ser tanto isso de... Não, tá tudo bem, assim, ou uma sensação de como a pessoa não morreu, ou tipo, não é um problema. Uma negação do sentimento. Também, da situação. Então, virar e olhar, é uma droga isso que tá acontecendo, e é isso aí, não tem o que fazer. É o famoso, ele está num lugar melhor. Isso daí seria uma forma de negar, de se conformar? Depende muito do como que você vai entender aquela situação. Então, assim, se você acredita que tem, né, um lugar melhor depois da morte, tudo mais, e é uma crença sua, um valor seu, não necessariamente é uma negação. Mas se você nunca foi essa pessoa, nunca achou, mas tá falando isso só para não acessar o sentimento de tristeza, de raiva que isso pode gerar, aí sim a gente poderia pensar numa negação. É inevitável falar de luta e não falar de religião. Tem como falar disso, sem entrar... Se você, por exemplo, jamais perguntaria... Jamais é muito forte, mas você evitaria de perguntar para um paciente se ele acredita em alguma... Eu chego lá no consultório, você tem uma questão com luto, eu não estou lidando bem com a morte do meu cão. Por exemplo... É uma das primeiras perguntas que você faria, se acredita em Deus, se acredita em céu, acredita em paraíso? Ou dá para tratar, dá para cuidar da pessoa sem nem entrar nesse assunto? Eu iria para um outro caminho, na verdade. Porque tem uma pergunta que muitas pessoas fazem quando se perde alguém, se perde alguma coisa, é o porquê. Por que isso aconteceu? As pessoas querem uma explicação. Tem um porquê isso aconteceu? E talvez a religião possa ser um jeito de, digamos, explicar isso. O que vem depois disso que acontece em relação a isso? Mas as pessoas querem uma resposta. Será que eu deixei de fazer alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa para isso ter acontecido? Por que foi agora? Tem essas coisas. É difícil de ficar sem uma resposta, né? E vocês tentam ajudar a entender o porquê disso? Não tem uma resposta. O porquê tem? É um conjunto de coisas, né? A gente tenta olhar e aconteceu. Assim, na minha experiência, é pegar e tentar entender o contexto, como que a pessoa está se sentindo, o que aconteceu, o que levou até ali. E a gente vai olhando para isso. Não necessariamente tem uma explicação certa do que aconteceu, mas é um processo de explorar tudo o que está acontecendo no momento.
Acho que entra muito entender o que a morte significa para a pessoa. E aí, assim, não pergunta, você acredita em Deus ou qual que é a sua religião, mas é isso de qual que é o significado da morte. E aí, às vezes, aparece, não, porque você morre e vai para um lugar melhor. Ou não, você morre, acabou, aí não encerra a vida e não tem mais nada. E aí, entender muito esse significado, o sentido que a pessoa dá. E assim, trabalhar em cima disso mesmo. Eu fui catequista e... Quando me perguntavam, né, o porquê que alguém morre, ou porquê que alguém morreu, eu tentava explicar que não era função da religião explicar isso. Porque, assim, pelo menos na forma que eu aprendi, vivenciei e vivo a Igreja Católica, né, a gente entende que a pergunta que a gente menos faz é o porquê, mas o que a gente mais tem que se perguntar é o que fazer a partir disso. Né, o que fazer a partir da vida, da morte de alguém, né? Porque se a gente for tentar entender o porquê, vira um gasto de tempo e energia desnecessário, né? E é o que eu imaginaria, assim, se chegar no porquê que alguém... Ainda mais quando é uma morte trágica, uma morte... Acho que qualquer morte, né? Mesmo as trágicas, mesmo a de doenças longas, né? Vai fazer, acho que 3 anos que a minha sogra faleceu. E ela faleceu de câncer, né? Foi um câncer muito rápido, porque foi descoberto um pouco tarde. Mas, por mais rápido que fosse, teve todas aquelas fases que o câncer costuma trazer. Ela tentou fazer o tratamento aqui no Brasil. Fez até onde dava. Quando os próprios médicos aqui falaram assim, não temos muito mais o que fazer, ela resolveu ir para a Coreia para tentar lá o tratamento, e lá ela acabou vivendo acho que um pouco mais de 1 ano a mais, né? Mas se tratando também, né? Nada garante também de que se ela estivesse aqui também não teria vivido esse ano, 1 ano, a qualidade... A gente se questiona às vezes, né? A qualidade desse 1 ano que ela teve da Coreia, se era melhor ficar aqui com família e tal. Mas antes de entrar nessas questões, quando ela estava... assim, já mal, né? Já nos últimos meses ou semanas de vida, a gente recebeu o aviso e a minha esposa foi para a Coreia junto com o meu filho para poder passar esse tempo com ela. E aí a gente foi na escolinha do meu filho, que foi a escola onde a minha sogra também trabalhou. Ela chegou a trabalhar lá como professora, foi por isso que a gente botou meu filho também nessa escolinha. Meu filho entrou e 1 semana depois ela foi para a Coreia fazer o tratamento. E a gente foi contar para a freira, né, de que eles estavam indo para a Coreia, porque a minha sogra estava bastante mal e que talvez fosse o momento de ficar próximo. A gente falou dessa forma. Aí a freira falou para a gente um negócio que na hora, assim, eu fiquei super... revoltado assim, né? Não falei nada, não demonstrei nada, engoli a seco, mas que ela falou assim, né? As pessoas comentam, né? De que tem inveja de quem falece de câncer, porque é uma doença que te permite se despedir, né? Não é uma morte assim tão abrupta, então, né? E eu entendo um pouco isso, eu acho que é realmente isso. E por dentro eu pensei, poxa, mas quem tá falando de morte? Né? Quem tá falando que ela vai morrer, né? Tipo, por que você tá falando disso agora? Por dentro foi a minha reação, mais no sentido de raiva em relação à minha esposa, né? Tipo, a minha esposa não precisava ficar... Morte era uma palavra proibida, praticamente, nesse tempo, né? Porque quem é você para trazer essa palavra aqui nessa mesa, né? Então foi a minha sensação. Mas... ela chegando na Coreia, realmente, eu lembrei muito da freira do que ela falou, porque foi exatamente o que ela disse. Teve aquele momento das pessoas poderem vir se despedir, das pessoas irem lá encontrar ainda, de uma certa forma, não tão consciente, mas poder ainda, enquanto ela demonstrava algum sinal vital, poder se despedir, né? E aí, puxei isso também porque... aquela questão da coisa da morte, por mais que seja repentina ou que seja, entre aspas, esperada, né? Não tem como você justificar o porquê, né? Acho que o porquê era uma pergunta que eu fugiria da terapia. E aí, outra questão, assim, quando você vai fazer lá como é que chama? Uma triagem na pessoa, né? Se a pessoa ela não tem uma religião, não é um pouco mais difícil de lidar ainda com essa questão do luto? Deveria até ser mais caro, vocês deveriam cobrar mais caro de um ateu numa terapia, não? Eu acho que não, porque é um recurso, assim, né? É uma forma de lidar. É uma gambiarra. Não sei se é
uma gambiarra, mas acho que muda muito mesmo, assim, porque é isso, é algo que vai acontecer com todo mundo, é inevitável, mas ninguém sabe como lidar. Então, tem explicações, tem formas de entender, de lidar com isso, mas, assim, estar preparado para lidar na hora... Cada vez vai ser uma coisa diferente, assim. Vai ser uma experiência diferente, um significado diferente. Tem uma coisa de cada pessoa buscar os recursos. Cada um tem uma forma de lidar com isso. Tem gente que vai preferir não pensar muito no assunto. Tem gente que vai, de fato, para alguma religião. Vai ter gente que vai ficar mais perto da família. Cada um tem um jeito de lidar com isso. Não tem um jeito certo. E aí é aquela coisa, assim. A gente sabe que um dia, esse dia vai chegar. Mas não é por conta disso que a gente está preparado para isso. Né? Porque pode ser repentino ou pode não ser. E mesmo não sendo, tem aquela coisa assim de... alguém ficou doente, aí tem todo um cuidado pela vida, né? A gente não vai cuidando pensando que a pessoa vai falecer nos próximos meses. Não, a gente vai cuidando esperando a melhora também. Então, muitas vezes, a morte, mesmo sabendo que é uma possibilidade, ela não necessariamente vai acontecer. A gente está ali cuidando para estar junto, né? E eu acho que isso vale com muitas outras coisas também. Não só com morte, de morte em geral, mas assim, aquilo que a gente está falando de termina um relacionamento, perde o emprego. Tem meio isso, assim, de como dói na hora, né? Mas precisa lidar com isso. Né? Assim, todo mundo precisa lidar com isso de alguma forma, querendo ou não. Algumas pessoas vão evitar, outras vão olhar mais de perto, mas acho que não dá... assim, quando eu fiz minha conversa com o ChatGPT sobre o luto, né? Deixa eu pesquisar um pouco aqui o luto para me preparar também para o episódio. E o próprio ChatGPT, ele trouxe assim... E o luto pode ser não só pela morte de alguém, mas por conta de um fim de relacionamento, uma demissão. Aí eu meio que respondi de volta assim... Nossa, mas tudo isso é tão pequeno perto da morte de alguém que eu acho que vamos focar assim, eu falando pro ChatGPT, vamos focar só na morte de alguém, porque assim, você foi demitido, procura outro emprego, você terminou um relacionamento, vai namorar de novo, agora morreu, tipo, não tem volta, né? Acho que eu entendo, eu acho que a palavra é tão pesada, mas assim, eu acho que às vezes falar a luto por algo que não seja a morte de alguém, eu acho que é uma banalização da palavra, não parece? Mas eu posso te dar um exemplo que eu lembro de um amigo meu contando, assim, de... o pai dele, uma época, estava num outro relacionamento com uma outra pessoa, uma outra mulher com uma criança. E aí, em dado momento, o pai dele se divorciou. O pai dele sentiu que aquela filha daquela mulher... Na hora que se divorciou... A enteada. A enteada era quase como se havia falecido. Porque como separou, não teria mais um motivo para... Tinha o vínculo, separou, era próximo, e aí nunca mais viu. E aí você trata isso como um luto. Ele sentiu como um luto, uma perda de alguém que não morreu, por exemplo. Entendi. E seria errado falar, não é porque se separaram que você não pode manter contato? É errado, né? Não deveria manter contato. Ou deveria? Eu não sei. Como que avalia isso? Aí vai de cada um, vai de cada relação, né? Assim. Mas um outro exemplo, assim, que eu vejo também de amigos, assim, quando alguém tem uma guarda compartilhada de um cachorro. Aí divorcia e aí não tem mais acesso ao cachorro. Também pode ser um tipo de luto, assim, de nossa, não consigo mais acessar, não consigo mais ver. Então, eu entendo como que você pode falar como um luto quando você se coloca na posição de que realmente nunca mais poderei ver. Realmente foi um divórcio onde a pessoa falou que você jamais verá meu cachorro de novo, o cachorro será só meu. Aí eu até entendo. E aí, no caso da enteada, também eu entendo como... Aliás, eu não entendo o que poderia ser feito. Se legalmente, né, ele teria algum direito de poder ter contato com a ex-enteada, né? Que realmente é uma palavra difícil até de falar. Mas eu nem sei se é muito por esse caminho, assim. É mais assim, às vezes só não faz mais sentido entre os adultos se verem, né? E não que tenha tido um problema legal, que não possa se ver. Às vezes até pode, mas às vezes a pessoa já está com outra pessoa. Aí eu acho que faz sentido o luto quando pensa por esse lado de... Você não tem mais acesso àquilo. Tá. E não tem o que fazer. Tipo, nessa situação daria pra pensar em leis e tal. Mas entendendo que não vai dar, é isso de perdeu e nunca mais vai ter. Ou algo que tinha um valor muito importante. Então, do emprego, por exemplo. Putz, era o emprego dos sonhos. Ou sempre trabalhou naquela empresa. Tinha muita segurança e tudo mais. É demitido de repente. Acabou.
não tem mais vínculo, não tem mais acesso. É isso, essa perda meio repentina e irreparável. Aí acho que entra muito esse... Por que caracteriza ou a gente entende como um luto? Então, quando você racionaliza a função... Quando a Cata falou assim, né? É entender qual que era a função daquilo na sua vida, né? Então, a função do botão do controle remoto, quando para de funcionar, você tem que fazer alguma outra coisa. Então, quando você racionaliza e entende qual que era a função da pessoa, ou, por exemplo, vamos fugir então da pessoa e, por exemplo, do trabalho. Se eu fico pensando na parte toda emotiva, do tipo, as pessoas que eu conhecia, as oportunidades, os happy hour, os almoços, e eu perdi esse emprego, e eu vivo um luto, aí eu entendo esse sofrimento, porque você talvez tenha botado muito mais valores em algo que era só uma coisa que você faz um trabalho e você recebe um pagamento por isso. Quando você racionaliza que, na verdade, calma, era só um emprego. Era um emprego onde você fazia o que você sabe fazer, você ganhava um salário, e isso te deu oportunidade de conhecer pessoas e viver momentos, nada que um outro emprego também não traga. E aí, para mim, fica fácil de lidar com esse... Para mim, aqui é muito absurdo alguém viver um luto por uma demissão, tá, gente? Assim, trabalho é trabalho, né? Se o trabalho fosse bom, não teria que ser pago, né? Não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar, né? Já diria Seu Madruga, né? Mas, assim, quando você racionaliza, né? Então, por exemplo... Só que não dá para fazer isso com pessoa. Não dá para você falar assim, calma, era só a mãe. A sua mãe era alguém que cozinhava, lavava para você. Você pode contratar alguém que cozinha. Não vai resolver. Entendeu? Mas acho que tirando pessoa, porque a pessoa realmente ela já tem algo pessoal, tudo você consegue ver de uma forma racional e substituir por outra. Não? Eu não consigo ainda... Eu acho que a gente talvez não precisa ficar muito preso nesse tema, mas eu acho uma banalização da palavra luto por qualquer outra coisa que não seja morte de alguém. Entendeu? Porque para mim é tudo muito fácil de substituir, não? Ou eu estou sendo muito... Acho que estou sendo bem pragmático assim. Se todo mundo funcionasse assim, o Marcelo, a gente não tem emprego. não ia ter motivo pra gente existir como psicólogos. Entendi. Tá. Eu vou... Vamos entrar nos pacientes, né, imaginários, tá? Só para quem está acompanhando Uma Dose de Sol pela primeira vez. A gente tem um quadro aqui no podcast, onde o Marcelo e a Catarina, eles trazem um possível paciente, né, e conta como que foi a história dessa pessoa para ajudar a gente a ilustrar o que foi o luto, né? Quem quer começar? O Marcelo ficou de começar? Eu posso começar. Vamos lá. Quem que é o seu paciente? É ele ou ela? É ele. O nome dele é Ricardo. Ele tem próximo ali dos seus 50 anos. E ele passou por um processo de terapia, assim, que ele havia perdido a esposa por um câncer de mama. E ele sabia já há um tempo que a esposa estava em tratamento. Muitas vezes a esposa ficava no hospital e ele estava com seu trabalho, ele é jornalista, então ele faz artigos no jornal, então nem sempre ele podia acompanhá-la no hospital. Só que no decorrer de tudo isso, desse tratamento que estava acontecendo, ele foi levando a vida como se nada fosse acontecer. Né? Meio colocando um pouco de lado a doença dela, assim, meio tocando a vida, né, com uma certa rotina. Com certo otimismo, talvez? Com certo otimismo, tá. Né, de uma recuperação, de que ela sairia dessa, assim. Só que quando o dia derradeiro chegou, ele ficou muito mal, ficou em choque, assim, com tudo que aconteceu. E não sabia mais o que fazer. Ele mudou completamente o comportamento dele. Assim, muita coisa deixou de fazer sentido. Eles tinham um cachorrinho em comum ali. E depois que ela faleceu, eu senti que o cuidado com o cachorrinho era o jeito dele se manter na vida. Assim, então, tem que dar comida, tem que levar para passear. Então, teve essa parte. E tinha o trabalho, tinha as outras coisas que ele fazia da rotina dele. Então, tinha o carteiro que ele encontrava no caminho todo dia, que deixava a carta na casa dele. Tinha as pessoas do convívio dele. Mas, assim, ele mudou o humor muito forte. Ele ficou muito, assim, pessimista com a vida.
com tudo ele fazia uma piada bem ruim, assim, pra baixo. Falava coisas, assim, como se ele não se importasse mais com as pessoas. Então, ele passou a ter um comportamento muito assim, e todo mundo ao redor percebia. Só que as pessoas ao redor sabiam que ele estava passando por isso, assim, também. Então, muitas aguentavam isso, outras não, e tentavam levantá-lo, assim. Levantá-lo do tipo, não faça piadas ruins, assim, a vida é melhor que isso, você tá vendo as coisas... Não seja tão rabugento. Não seja tão dessa forma, né? Não fale tanto palavrão, muita coisa nesse sentido. Mas ele não tava nem aí com a vida. Ele falava coisa assim, mas... Pra que continuar fazendo isso? Pra que continuar... Mas mesmo assim ele continuava, o que era curioso, né? Ele tinha esse discurso, mas ele estava lá tocando. Ele eventualmente faltava um trabalho, eventualmente conseguia ir, mas ele estava tendo uma vida desse jeito. E aí, uma das coisas que, curiosamente, o mantinha vivo, assim, querendo tocar a vida, é que a esposa, enquanto ele estava no hospital, gravou uma série de vídeos para ele, falando assim... para você cuidar da casa, então você faz isso, isso e isso. Para você jogar... Tem 2 tipos de lixo, reciclável e orgânico, várias coisas assim. A infantilização do marido, é isso, né? Ela imaginou que o marido é incompetente, ele não vai saber fritar um ovo, e eu vou ter que deixar alguma coisa para ele. Exatamente. Então, ela foi fazendo isso, mas ela, sabendo que ele era assim, deu vários tipos de instruções para ele, assim, de... Olha, lembra de se cuidar, lembra que o cachorrinho precisa se alimentar em tal hora, com tal ração, ou lembra, não fica para baixo, eu sei que você vai ficar para baixo. Então, ela gravou uma série de vídeos assim, e ele ficava assistindo, paralelamente a isso. Né? E ao longo desse processo terapêutico, assim, levou um certo tempo para ele começar a mudar. Mas o que você acha que fez ele procurar uma ajuda? Foi uma indicação, assim, de que... De tanto dos vários conselhos que as pessoas próximas falavam, alguém falou porque você não faz terapia. Isso. Entendi. Ele chegou lá até mim. Talvez até uma das fitas da mulher podia ter falado isso, será? Possivelmente estava ali também. Né? Mas, assim, estava sendo algo muito duro para ele. E aí ele chega na terapia meio assim, sem saber por que ele estava lá. Ele estava indo... Mas ele meio assim, por que eu tô aqui falando da vida, sendo que nada mais faz sentido? Mas ele ia, né? E quando você sentiu que ele teve alta? Ele teve uma alta? Você deu uma alta pra ele? Sim, isso foi depois de eu sentir uma mudança de humor muito grande nele, assim. Dele conseguir conviver com isso. Conviver com a ausência dela, entender que a vida continuava e tinha outros prazeres na vida além dela e que não seria necessariamente estando num outro relacionamento ou qualquer coisa do tipo. Meio que ele foi podendo rir das coisas do dia a dia, foi podendo não querer mais que ela voltasse, por exemplo, à vida, assim, mas entender que era possível seguir em vida de outra forma. E aí, na hora que o humor dele mudou, nossa, isso fez toda a diferença. E mesmo com a alta, ele continua assistindo essas fitas ou... Sim. Sim, isso daí não é um problema para ele ter essa alta para a vida seguir. Ele ainda pode continuar assistindo as fitas. Ele pode continuar sem problemas, né? A vida dele, assim, e isso faz parte do luto, né? De continuar lidando com isso, meio que, né? Não é uma coisa que termina, então ele terminou de sofrer com isso. Entendi. Então, ele continua sentindo tudo isso. Você acha que a esposa dele fez bem deixar essas fitas? Eu acho que fez muito bem. Às vezes não é uma forma de prender mais ele ainda. Sabe, cena de série coreana, tá? Dos K-drama. Do tipo, eu não posso mais continuar com essa minha namorada por outras questões, porque eu sou o espião da Coreia do Norte, ou porque as nossas famílias, porque a gente é irmão, né? Descobri que eu sou irmão, mas ela não pode descobrir dessa forma, então eu vou só fingir que eu sou um cara muito ruim pra ela sentir ódio de mim e nunca mais me querer namorar comigo. Tipo, talvez não teria sido melhor dessa forma para ele poder seguir a vida. Que aí você fica ainda mais... Nossa, olha como minha esposa era perfeita. Ela até deixou a fita toda prontinha para eu assistir. Acho que carregaria mais tempo ainda. Você não acha, Cata? Eu acho que depende muito do... Como você vai entender isso. Acho que tem esse lado de... Nossa, ela era muito boa...
valeu, tchau. Ou se vai ficar presa de, não vai ter ninguém como ela e vou ficar aqui só remoendo isso. Eu fico imaginando assim, mas se eu estivesse, de repente, uma doença terminal, eu penso assim, nossa, pra minha esposa não sofrer, acho que eu vou mostrar, vou inventar que eu era o pior marido do mundo, porque ela já me separa, já me larga aqui antes mesmo de morrer, nem vai no meu velório, por exemplo. Eu já morri pra ela muito tempo antes. Seria um personagem melhor, eu acho. Tá legal. Vamos lá, Cata, vamos pro seu caso, pro seu paciente. Meu também é um homem, ele chega na terapia por volta dos 37, 38 anos, que é quando ele perde a esposa. Nossa, que jovem. E essa esposa, na verdade, eles eram amigos desde a época da faculdade e ela sempre foi muito companheira dele, assim, mesmo eles não namorando, né, ainda só como amigos. E é um cara, o nome dele é Denis, e ele sempre foi muito problemático, assim, de... família rica, então ele não tinha muitas dificuldades na vida, era meio loucão, assim, de inconsequente com as coisas. E essa esposa sempre foi muito parceira, então ajudava muito ele e tal. E aí, coisas da vida foram acontecendo, eles acabam juntos. E quando eles casam, estão tentando ter filhos... E aí, durante o processo de tentativa, a esposa sofre um acidente e morre na hora. Assim, ela tava andando de bicicleta, é atropelada, morre na hora. E aí, nisso, ele surta tudo de novo, volta para os hábitos de beber muito, de festas, de gastos descontrolados, de ficar realmente muito afundado na vida. E aí, nessa que ele vem buscar terapia para poder... tentar lidar. Depois de um tempo, na verdade, não é logo em seguida da morte da esposa, mas ele tinha... Na verdade, antes de casar com essa esposa, ele já tinha sido casado e tinha tido uma outra filha. E aí, essa ex-mulher e a filha também vão dando um toque, assim, de... não tá normal, não tá bem, tá se envolvendo em situações que não são boas. E aí, por isso, ele vem pra terapia pra justamente lidar com esse luto. E também aí entra muito essa questão da função que a esposa tinha. Não só como parceira romântica, de construir vida e tudo mais, mas era ela que trazia muito ele de volta pra realidade. E ele sabia disso ou ele precisou da terapia para entender isso? Era uma coisa que acho que ele já sabia mais ou menos. Era muito claro para quem tava de fora, mas ele não admitia tanto isso. E aí, na terapia, isso vai ficando mais claro. E aí essas bebedeiras, essa vida desregrada, assim, era uma revolta ou uma forma de se anestesiar da dor, você acha? Anestesiar da dor. Não assim de... claro que tinha essa revolta, né? De, por que aconteceu? E de ter perdido. Porque era isso, era essa paixão platônica aí de muitos anos. Aí casa. Daí vai tentar ter filho. Aí nesse momento que meio que tá no auge, assim, né? Do relacionamento... A mulher morre. Então, era muito para dar essa anestesiada e não lidar com as consequências e com a vida em si, né? E aí, a forma que você teve que conduzir a terapia para ele ter uma alta foi enxergar que era a mulher que puxava ele para esse lado mais comportado, mais regrado dele? Não, era muito dele conseguir sair disso sem precisar necessariamente de alguém. Entendi. Então, assim, a esposa tinha esse papel, ela era sua amiga, então realmente ia ponderando muito, mas ele, como um cara de 40 anos, tinha que também conseguir sair muito disso. Porque era isso, era esse contexto de uma pessoa que sempre foi muito privilegiada. Então, não passou por muita dificuldade. As coisas davam errado, mas... só pagar lá e dá tudo certo. Então, era de lidar com as consequências da vida mesmo. Eu vou aproveitar, então, esses dois casos e fazer uma pergunta que é assim... O que a gente não pode falar na hora de tentar consolar alguém que está vivendo um luto, talvez, não adequado? Por exemplo, eu poderia chegar pro... Como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Pro Denis e falar assim, Denis, você acha que a sua mulher tá feliz lá no céu vendo o que você tá fazendo? Isso daí é uma forma de consolar, de trazer ele para cá. Sua mulher quer te ver feliz. Isso daí é uma forma que eu poderia fazer. A mesma coisa com a mulher do Ricardo, por exemplo, com a esposa pro Ricardo chegar. Ricardo, sua mulher botou essas fitas aí. Ela tá triste vendo você assim. Isso é algo que um terapeuta poderia falar?
Nossa. Olha, eu acho que depende muito do contexto, né? Tá. Pode caber falar isso, mas assim, num contexto que a gente tá talvez meio brincando, assim. Não fazer tipo uma brincadeira do... eu tô psicografando aqui uma carta, uma brincadeira do copo, por exemplo, não desse jeito. Ou fazer vozinha até. Denis, você não... Não, ia ser muito complicado isso, muito arriscado. Mas eu acho complicado, mesmo você falar num tom mais racional possível, do tipo assim, será que sua esposa era isso que ela gostaria que você vivesse? Eu acho meio brincar um pouco também com essa questão da religião, né? Por exemplo. Então, aí acho que você tem que entender muito o contexto da pessoa. Se pra ela isso faz sentido. Porque se alguém que só tá revoltado é tipo, ai, se dane, o que você tá falando? Nem existe céu. Aí entra ali num outro questionamento. Mas se a pessoa tem esse lado de, nossa, é verdade, eu tenho que ser uma pessoa boa, porque, né, minha esposa esperava isso de mim, eu estou decepcionando, aí funciona. Mas eu acho muito delicado, ainda mais em terapia, acho que eu nunca arriscaria isso. Sabe, assim, tem uma música aqui do Pearl Jam, chama Last Kiss, vocês sabem. Ouve ela aqui, né? Pra quem não sabe, é uma música que fez muito sucesso quando eu tava na adolescência, que é o cara é do Pearl Jam, que o cara fala que ele precisa ser um garoto bom pra poder encontrar a namorada dele que morreu no acidente de carro. Sim. Né? Então, é sobre isso que fala a música. E aí eu fico imaginando, nossa, isso é uma forma tão infantil de talvez tentar tratar o luto, você usar a chantagem do falecido, sabe? Assim, ó, essa pessoa não morreu à toa. Se você fazer tudo isso, essa pessoa morreu à toa, poxa. Fazer algo assim. Vamos pra... Pode falar. Não, eu só ia comentar uma coisa, assim, de o que seria uma fala ruim, assim, né? Acho que tem uma coisa de minimizar. Do tipo, isso vai passar logo. Chora aqui, mas logo vai passar. Não se preocupa muito com isso, não. Sabe, minimizando, distanciando, assim, o que vai acontecer. Porque para cada pessoa, né, tem uma importância, assim, né, da perda, assim. Então, falar isso distancia totalmente. E na terapia, principalmente, o trabalho é mais aproximar a pessoa do que ela está sentindo do que distanciar e falar que vai ficar tudo bem. Deixar ela viver o luto. Sim. Mas o que é deixar ela viver o luto, por exemplo? Alguém que perde alguém e depois não consegue fazer com que a vida siga, porque tudo lembra a morte da pessoa querida. Né? E quando você fala, né, nessa frase, vamos deixar a pessoa viver o luto, você fala assim, não, tudo bem, você pode estar triste e tal. Mas aí você vê que a pessoa ela tá num estado de depressão já, né? Ela não tá saindo, não tá se movendo. Como que você fala e tira essa pessoa, você tenta incentivar essa pessoa a fazer com que a vida siga? Você jamais vai poder falar assim, cara, morreu, mas já agora a vida segue, vambora. Você também não pode falar isso também, né? E aí, terapia é a solução. É devagar, é aos poucos, porque tem muito os don't que a gente fala, tem muitas coisas que a gente não pode falar. Eu lembro... O primeiro velório que eu foi quando faleceu a mãe do amigo meu de câncer, né? E na nossa igreja lá, quando alguém falece, o corpo fica lá, a gente fica velando o corpo, e aí cada um vai acender um incenso, jogar uma água benta e vai cumprimentar a pessoa que... os familiares que estão vivos, né? Da pessoa. Aí foi o primeiro velório que eu fui, e tava numa fila assim um pouco longa até chegar... E eu fiquei, de repente, na cabeça assim, nossa, o que eu preciso falar? O que eu falo? O que eu falo naquele momento, né? Aí eu lembrei, assim, que nos filmes, nas séries, as pessoas falam, sinto muito. Né? Sinto muito. Eu fiquei na cabeça assim, sinto muito. Vou até dar risada, assim. Aí, quando chegou a minha vez, em vez de falar, eu sinto muito, eu falei, foi mal. Sabe? Eu mandei, cara, foi mal. Aí, o cara chegou assim... Relaxa. Foi você, né? Eu, tipo, acho que a pessoa também ficou totalmente assim, sem ter o que responder. Acho que ela foi tão pega de surpresa do foi mal, do tipo, mano, não, relaxa, você tá de boa, você não fez nada, sabe? Aí eu falei, nossa, que vergonha, né? E aí eu pensei assim várias vezes, assim, nossa, o que é a melhor coisa pra falar? O que você tem que falar? O que falar? Não consegui no velório, no enterro. Acho que no velório dá pra até não falar nada, só chegar aí aquela balançada na cabeça e passar, e aí talvez de uma semana ou duas depois encontrar. Aí, às vezes, depois de tantos velórios, eu criei alguns rituais assim na cabeça, que é do tipo ser pragmático. Então, fazer com que a pessoa que tá lá no momento de dor,
trazer um pouco de praticidade e realidade para ela e chegar a fazer perguntas técnicas do velório, do tipo assim, em que cemitério vocês vão? Vocês já tinham jazigo? Tentar trazer perguntas assim para a pessoa não ficar só na lembrança, mas lembrar que ela tem uma função que é enterrar, velar o corpo dela. Então, geralmente eu tento puxar um assunto mais assim, para esse lado, né? Mas eu também nem sei se de repente é o certo a se fazer. Mas acho que nesse momento que acaba de falecer alguém, não tem muito certo e errado. Mas as coisas depois, assim, quando você fica... Existe a palavra tap-tapé coreana, né? Que é uma mistura de... Tap-tapé, como eu posso traduzir? Desconforto. Lembra quando eu estava pensando no nome do programa? Eu falei aquela sensação de ficar com a batata doce engasgada na garganta. Você não consegue respirar. Você não, sabe? Você fica do tipo assim... Nossa, fugiu a palavra. Mas é meio... É quase que é uma mistura de impaciente. Eu tô impaciente já não tô com muita paciência, saco pra isso. E, tipo assim, sabe? Vamos aí, dá vontade de dar um tapa para o negócio seguir, né? Mas assim, a gente também... Talvez seja a gente que não esteja sabendo viver o luto também, de eu me sentir tap-tapé pelo outro... Né? Como que você... acho que se vocês me conseguirem me ajudar a como lidar com isso nesse episódio, eu já estou muito feliz. Ixi! Né? De como... Assim, a melhor forma de consolar é não consolando, é só esperando. Porque para mim, só deixar é a mesma coisa que não consolar. Minha mãe, ela sempre fala assim, velório, né? Esse momento é muito mais para você cuidar de quem tá aqui do que de quem foi. Tem questão de religião, né? Diz aí você reza e tal, faz os rituais para quem foi, mas é cuidar de quem tá aqui. Então, dando o que eu suporte. vejo é muito esse cuidado, assim, de... também perguntas práticas, mas esse cuidado de você comeu, você dormiu, tipo, você ficou quanto tempo aqui? Mas acho que vai muito depender da situação, do que aconteceu, como que a pessoa foi, assim... Porque quando é mais velhinho, não é que é menos triste, mas é mais esperado. Quando é jovem, quando é filho, é muito inesperado. Então, realmente, acho que depende muito da situação e do seu nível de proximidade. Então, velório, eu nunca consigo falar nada. Eu só abraço. Essa vontade de cabeça de... Eu sei, assim, tanto eu sendo a pessoa, né, que tá sendo consolada, quanto a pessoa que tá consolando, eu nunca consigo falar nada. Momentos que eu tô muito emocionada, assim. E aí é isso, mas pra mim é tipo, espero que esse meu abraço traduza o que eu estou sentindo e você consiga sentir acolhida e tudo mais. Mas acho que é ver como que a pessoa tá lidando. Se ela quer chorar, então beleza, chora, vamos estar aqui junto. Quer conversar, quer dar risada, também vamos dar risada, né? Porque acho que tem essa coisa de como você tá rindo num velório. Como você tá contando piada num velório? E às vezes até depois, o pior, né? como que você está mais triste do que o próprio filho, do que o próprio pai. Sim. Às vezes você tem que até se segurar um pouco de, nossa, mas por que você tá tão triste chorando assim? Nem a família tá... Ninguém da família tá chorando, por que você tá chorando, talvez? Mas isso eu não vejo tanto problema, porque, na verdade, eu vejo isso como, nossa, aquela pessoa, quando ela chorar... Aí ela vai desabar. Assim, ela tá segurando mesmo. Então, eu chorar, assim... Problema meu, que eu tô chorando. Assim, não tô falando. Você tem que chorar mais ou menos do que eu. Mas acho que isso pra não pega tanto, assim. Mas é ter esse cuidado com quem tá aqui. Com quem tá sofrendo. Seja a pessoa que era mais próxima, assim, de... é a mãe que perdeu um filho. Ou seja, tipo... Putz, é o amigo distante, mas que tinha uma consideração muito grande. Tá sofrendo muito. Também vai ter que ser cuidado. Também tem essa outra atenção, né? Sim, tem um lado de confortar, né? De conseguir falar alguma coisa ou não. E é muito difícil mesmo pensar o que falar, né? Eu também, toda vez encontro muita dificuldade, assim. Ainda mais se alguém mais próximo é uma coisa, do tipo, assim, puxa, eu sei que estava passando por isso, então deve estar difícil, né? Alguma coisa, assim, de quase que falar algo que a pessoa deve estar sentindo. E dar, assim, também tô sentindo isso, assim, né? Mas se é uma pessoa mais distante, é mais difícil ainda de saber falar alguma coisa, assim. Então, é uma situação que, assim, é para trazer conforto, na minha visão, assim, né? Mas tem horas que o fato de não saber o que falar é muito desconfortável, assim. Então, é difícil. É que talvez a gente está pensando em exemplos de familiares, de amigos, de pessoas próximas, onde a gente tem essa empatia. Vamos para um outro exemplo. Um colega de trabalho.
Você depende que daquela pessoa performe bem para você também poder fazer o seu trabalho. Às vezes você trabalha em equipe, às vezes você depende da demanda dessa pessoa de trabalhar para fazer, e essa pessoa está vivendo no luto e você respeita esse luto 30, 60, 90 dias, às vezes 6 meses, e aí você vê que às vezes já deu 1 ano e ainda a pessoa... traz muito essa questão do luto, por exemplo, e aí do tipo, poxa, que era um momento da gente estar trabalhando e você está trazendo isso, ou então, por que você não fez tal coisa? Ah, porque isso me lembra o meu pai, por exemplo. Como que você pode, então, para alguém distante assim, dar talvez uma coisa mais prática para a pessoa poder seguir a vida? E, assim, eu até penso que talvez seja até mais fácil quando é um pouco distante você falar assim, cara, acho que está interferindo na sua performance, acho que você precisa procurar terapia, e vai lá seguir a vida, por exemplo. Ou a pessoa não tem condições de fazer uma terapia, porque a gente sabe também que não é tão fácil. Às vezes, do pessoal que está ouvindo aqui o KepoCast, muitos não têm confecção, muitos empregam muitos funcionários, e um dos funcionários talvez não esteja rendendo tão bem por conta de um luto que está vivendo, né? Tem alguma coisa que você não tem essa proximidade tão próxima como um familiar ou como um amigo, mas como um colega de trabalho, que você pode fazer ou tentar ajudar? Eu tentaria ver se tem alguma abertura da pessoa em falar daquele assunto, da pessoa dizer alguma coisa sobre o assunto, perguntaria se está tudo bem em relação àquele assunto, como é que está sendo lidar com aquele luto ali, e ver se a pessoa quer contar alguma coisa. Eu me colocaria nesse lugar, mas também dentro de um certo limite, do tipo, se a pessoa, eu ver que tem muita demanda por alguma coisa, eu falo assim, puxa, mas talvez seria legal conversar com alguém, uma coisa mais especializada, teria para quem indicar, alguém que poderia facilitar um pouco o caminho, por exemplo. Então, desse lugar de uma relação de trabalho, eu sinto que pode ser importante abrir esse espaço. Ou nem que fosse assim, puxa, hoje eu estou vendo que você está bem mal, talvez por conta disso. Você quer... tirar o dia de folga, você quer sair mais cedo, se algo desse tipo for possível, para também tentar contornar um pouco a situação. Então, mas acho que essa tolerância, essa paciência tem um prazo, né? Acho que chega um momento que você já... Gente, a vida tem que seguir, né? Você começa a ficar impaciente em relação a isso. Vamos voltar primeiro e tentar descobrir quem que eram os personagens que vocês escolheram. O do Marcelo, eu acho que é uma série. É uma série. Como é que ela chama mesmo, essa série? Chama Afterlife. Afterlife. Eu assisti um primeiro episódio, eu pensei, nossa, essa série parece ser muito boa, muita gente fala bem dela, mas eu acho que eu não estou no momento de assistir ela. Eu fiquei imaginando. É uma comédia? Você chorou assistindo? Não, tem momentos de dar risada, assim, mas assim, é um jeito relativamente leve, mas direto de tocar no assunto do luto. É um humor bem britânico, né? É um humor bem britânico. O ator principal, ele tem esse humor mais... né? Sim. Verdade. Eu suspeitei que seria isso, quando você falou Rabuget. Eu não sabia que tinha as fitas. Isso é uma coisa que tem na série. É a primeira cena. É a primeira cena? Primeira cena. Você vê como eu assisti bem o primeiro episódio. Entendi. Talvez seja isso. Talvez eu lembre. E assim, não é difícil de assistir, porque são 3 temporadas com 6 episódios de meia hora cada. Então, não demora pra assistir tudo. Então... eu tenho salvo na minha lista do Netflix, que achei bem legal. Não assisti, mas quando você falou, eu falei, nossa, me lembra um pouco o trailer que eu vi da série, mas... Sabia que o KepoCast, ele tem um pouco disso, do Afterlife? Eu comecei na pandemia, né? Então, meu filho tinha 1 ano e pouco. E entre várias questões que eu quis fazer com o pessoal do KepoCast, como um registro da comunidade, que em breve faria 60 anos de imigração, foi uma coisa também... Tem aquele perfil no Instagram, Drawing for My Grandchildren, né? E que ele começa, assim, efetivamente, ele toma tração, esse projeto, quando o avô se sente motivado a desenhar para que o neto saiba quem foi o avô. Então, as primeiras postagens tem muito sobre a história do avô e tal. E eu pensei também, né? Provavelmente, se acontecer algo comigo e o meu filho, na hora da sua adolescência, passa por sua crise de identidade, passa por aquela coisa de eu sou coreano, não sou, o que eu posso fazer quando eu crescer, eu vou deixar algumas pessoas interessantes para eles ter como referência de poder ouvir a história deles, uma referência biográfica, e ao mesmo tempo ele vai poder ver um pouco quem foi o pai dele, porque eu vou conversar e estar lá. Provavelmente ele não vai querer
Talvez ele até procure alguma coisa direta minha, mas se eu continuar vivo até lá e ele ficar, por exemplo, meu pai é um chato, mas eu vou ouvir por causa desse cara, por causa do meu pai. Quem sabe ele acaba ouvindo indiretamente alguma coisa minha, né? Foi um dos motivos também do início do projeto do Kipocast, né? Essas fitas póstumas, né? Mais ou menos. Porque o que fica pro YouTube fica para sempre, até um dia tirarem da tomada, igual aconteceu com o Orkut. Né? E o seu personagem, Cata? Então, ele é do filme Um Dia. O nome do filme é Um Dia? Um Dia. E o personagem mesmo chama Dexter. Tá. Mas ele é o principal. É com a... Esqueci a Anne Hathaway e Jim Sturgess, acho, alguma coisa assim. Que é esse ator que faz E a Anne é quem falece? É. Ah... E assim, foi um mega spoiler que eu dei. Desculpa. Porque ela não morre no começo do filme. Não morre no começo do filme. E é chocante a cena que ela morre. Eu tava assistindo e... Nossa, você leva um susto porque você não tá esperando. Mas o trailer do filme, quando que te fez assistir, falava que era um filme... Você achou que era um filme sobre o quê? Não, eu sabia que era um filme meio... Na verdade, eu não fazia ideia do que era o filme. É só que eu gosto muito desse ator. Tá. E eu gosto da Anne Hathaway. Então, assim, é um filme que lançou, sei lá... 2010, assim, faz muito tempo. É baseado num livro. E eu vi que Netflix também fez uma série que é a mesma história, mas assim, mais recente. E aí uma amiga da faculdade falou que um dia ela assistiu e chorou muito. E eu lembro que ela falou, eu chorei, nem sei porquê, mas chorei. E eu assistindo eu também falei, nossa, é uma reflexão sobre a vida, assim. E aí você vê, né, esse personagem, o Dexter, tentando recuperar a vida, daí cai de novo ali na bebedeira, daí volta, e o cara todo atrapalhado, e ela lá sempre do lado dele, mas nunca acontece nada entre os dois e tal. Então, é uma coisa, assim, meio reflexiva. E aí, nesse momento que... Quando ela é atropelada, é muito chocante. Aí você vê o cara caindo de novo e tal. Então, é muito uma... Bom, já que você já contou, basicamente, o grande spoiler do filme, como que termina o filme? Então, aí termina ele bem. Termina aí ele bem. Num novo relacionamento. Eu não lembro, acho que não. Mas ele tem uma reconciliação com a filha, porque a ex-esposa não queria, né, que a filha tivesse muito contato. Porque tem até uma cena que a filha encontra ele bebaço, caído, assim, no chão. Filha de quantos anos? Eu acho que nesse momento, acho que ela era meio adolescente, assim. Tá. E aí, na verdade, acho que até essa filha, acho que não era deles. Não sei. Tem um rolo. Mas aí, no final, ele levando a filha pra andar num morro. Que ele andou com a Emma, né? Que era essa esposa dele, assim. E contando histórias. Então, recuperado. Ele se recuperou. Entendi. Ou seja, não mostra que ele precisou achar alguém, talvez, para poder a vida seguir. Ele primeiro precisou se resolver, para depois a vida seguir. Sim. Isso talvez é uma coisa que eu vejo ser razoável recomendar numa terapia, do tipo, você acabou de perder um parceiro, uma parceira, né? Espera estar bem para procurar um novo parceiro, ou você pode simplesmente falar assim, não, a vida vai acontecer, então já talvez só um novo amor vai te ajudar a esquecer um outro amor. Pode falar isso também? Não? Isso é uma coisa que o psicólogo não pode fazer. Não é recomendado fazer. É melhor não. Tá, melhor resolva seus B.O. antes. Sim. Senão, pensa bem, se a pessoa começa a procurar namorar alguém antes de estar bem, é a chance de vocês ainda conseguirem mais clientes, mais pacientes. Não, mas a ideia não é porque a outra pessoa vai acabar precisando de um paciente. Não, a gente falou aquela hora de forma bem clara que se todo mundo fosse pragmático, talvez vocês não teriam o porquê da profissão existir, né? Então vamos pensar também como fazer essa profissão crescer cada vez mais. Não, a gente pode ir para outras áreas, não precisa ficar nisso. Entendi. Vamos lá, então só puxando aqui as perguntas, a pergunta que eu queria fazer é o que não é recomendado fazer para tentar consolar alguém próximo. Existe um sinal de que o sofrimento ultrapassou o que é esperado? Ou quando que o luto é um motivo para procurar ajuda? Porque a gente já entrou no consenso também de que você tem que viver o luto e que sofrer faz parte. Até quanto? Até quando?
Quando e quanto? Eu acho que nesse exemplo que você trouxe da pessoa que tá há 1 ano e não consegue trabalhar, aquilo começa a atrapalhar a vida, acho que é um bom momento pra, assim, entre aspas, ultrapassou o que deveria, assim. Mas isso acho que pra qualquer questão de, tenho, sei lá, uma mania e isso atrapalha muito a minha vida. Não consigo ter uma vida normal ou seguir aqui com a minha rotina por conta disso, também entra como critério de vamos procurar ajuda, terapia, médicos, outros tratamentos. E aí do luto, entendo que é isso também. Quando começa a, assim, te limitar. Sua vida começa a ficar limitada ao luto. Você não faz mais nada além disso por um longo período de tempo. E aí começa a gerar outros problemas a partir disso. Vejo que é um momento de procurar ajuda. Tem esse momento, mas também eu vejo um outro momento que é quando você está, por exemplo, focado em várias questões da sua vida e de repente aquelas questões passaram, né? E aí você abriu você ficou disponível para falar de outros assuntos também. De repente, tratar o luto nesse momento. Do tipo, agora estou disponível para focar nesse assunto que eu nunca falei com ninguém, nunca abordei muito. E agora eu consigo falar sobre isso porque antes o trabalho estava na frente, outros assuntos estavam na frente, assim. Então, não necessariamente nesse caso que você falou. Só. Mas aí não é cutucar num problema que tá já bem guardadinho lá? Pra que eu vou mexer nessa gaveta aí que eu já deixei fechadinha? Mas a gaveta pode ter um monstro gigante. Então, mas se tá fechada, tá lá dentro, não? Pode ser, mas se um dia você tiver que tocar e abrir aquela gaveta sem querer, por algum motivo, de repente vai sair tudo de uma vez que você não organizou e vai te dominar, dependendo da situação. Um luto que eu ainda estou vivendo e já faz mais de 1 ano, vai fazer acho que 2 ou 3 anos, é o do meu cachorro. Aí que não... O meu cachorro, assim, ele era um bulldog inglês, que a expectativa de vida média era 8 anos, que eu não imaginava que era tão curto quando eu acabei comprando ele. Eu comprei pela paixão estética da raça e pelo comportamento também, né? Não que todos os cachorros sejam iguais, mas um padrão da raça. E que o meu era exatamente o estereótipo, assim, da raça de cachorro mais preguiçoso, um cachorro super companheiro, mais preguiçoso e tal. E teimoso. E o Rooney, né, meu cão, ele acabou vivendo com quase 12 anos. Ele viveu 11 anos e um pouquinho, né? Mas dos 9 e pouquinho até os 11 foi quando começaram a aparecer os sinais de velhice dele, né? Então... E também coincidiu um pouco, né? Talvez, assim, minha sensação de culpa, né? De talvez ter prolongado. Às vezes eu sinto que eu prolonguei o sofrimento dele, tentando tratar de tudo que ia acontecendo, né? Então, o último 1 ano, 2 anos da vida dele foi indas e vindas para o veterinário quase todos os dias, toda semana, tratando, não sei o quê. Ele chegou a fazer uma espécie de quimioterapia, não chegou a ser uma quimioterapia, porque a gente acabou optando... Porque quando o meu cão foi diagnosticado com câncer, a minha sogra já estava com câncer. E aí, como eu já sabia que o meu cão já estava fragilizado com a idade, né? A gente imaginou assim, poxa, se ele passar por um processo de químio, eu acho que ele vai ter uma qualidade de vida... Ele pode ter uma vida um pouco mais longa, mas talvez uma qualidade muito ruim. Então, a gente optou por não fazer um tratamento com ele, né? E a gente foi fazendo os outros paliativos. E aí ficou aquela dúvida assim, se eu prolonguei demais, porque eu poderia talvez já foi bem, não sugerido, né? Mas já foi uma questão de, tipo, será que a gente vai fazer uma eutanásia nele antes? Uma eutanásia não, né? Mas a gente vai sacrificar ele antes, ou vamos tentar esticar ao máximo. E aí eu fico... Às vezes eu sofro por ter esticado e às vezes eu sofro por ter antecipado. Porque no final das contas a decisão foi... Agora acho que já cansou, vamos sacrificar. Eu tento botar na minha cabeça uma ilusão de que ele concordou. Porque ele foi adestrado, né? Então ele respondia comandos e tal. Então quando ele começou a não responder com tanta velocidade, foi quando a gente percebeu que ele já estava talvez bem cansado. E aí foi uma última tentativa assim, Rooney, você me fala se você está cansado ou se você quer ir, né? Se você está cansado e não quiser mais ir, tipo, não toca aqui. Né? Foi algo... Mas se você for pensar bem, por que falou que eu me iludo, né? Do tipo assim, se você não quer que eu pare de beber, então voa. Foi quase que uma coisa assim, porque já não estava tão respondendo tão bem, já, né? E assim a gente acabou decidindo. E aí,
Ainda não tá fácil saber se eu fui certo, se eu fui errado. Não tem por que tentar saber isso, né? Acho que certo não foi porque a gente ainda sofre, talvez. Mas esse é um bom ponto, assim, de não é porque sofre que foi errado. Sofre porque é triste e é sofrido. Não tem muito a ver com certo e errado. Mas aí o pessoal fala assim, depois de um tempo, fica só a lembrança boa. E não é que o pessoal fala para lidar com luto, né? Do tipo, agora dói, mas depois você não vai lembrar da morte dele, você vai lembrar da vida dele. É que o pessoal costuma tentar consolar os outros, né? E aí talvez pode entrar na lista das frases que você pode ou não falar para tentar consolar alguém. Mas aí, o que eu mais vejo são pessoas que começam a adotar ou comprar outro cão logo na sequência. Então, ainda mais eu fazia parte do grupo de bulldogueiros, né? De donos de bulldog. Eu conheço gente que tem 4 bulldogs assim na sequência, assim. Morreu e menos de um ano já pegou outro. E eu fico me sentindo assim, nossa, eu me sentiria que eu tô traindo o Rooney fazer isso. Eu não consigo imaginar pegando outro cão, né? Aí, recentemente, coisa de uns 3, 4 meses atrás, me veio uma epifania assim na minha cabeça, né? Tipo, não sei nem se foi um sonho, se foi alguma coisa que eu vi na cabeça, que foi meio que o Rooney falando pra mim assim... poxa, você me deu tanto carinho, tanta coisa... E você não entender qual que é a missão, que é do tipo, salve outros cães. Do tipo, vou adotar um outro cão, né? E não adotei outro cão, não tenho pensamento disso. Mas às vezes, quando eu passo em feira de adoção, dá um aperto assim. E aí eu me consolei do tipo assim, se eu adotar um outro cão, né? Eu vou passar a ter um cão na nossa família, é porque o Rooney pediu. Porque o Rooney quer que a gente espalhe esse amor para outros cães. É essa forma que a minha cabeça está construindo as coisas. Não vai acontecer tão cedo, né? Porque a gente tem um segundo filho a caminho aqui na família, né? Vai nascer um bebezinho em abril, né? E aí não tem como também botar um cãozinho em casa. Mas o meu filho também. Meu filho, quando o Rooney morreu, acho que ele tinha 3, 4 anos. Tinha 4 anos. Né? Ia fazer 4 anos, ele morreu quando ele fez 4 anos. Vira e mexe, ele chora também, né? Tipo, as primeiras semanas quando eu chegava em casa, porque a gente deixava sempre a luz acesa para ele, né? E aí quando a gente começou a desligar a luz, antes de ir embora e voltar, e quando você entra em casa, a luz tá apagada, dava um gatilho do tipo, é verdade, o Rooney não tá mais aqui, por isso que a luz tá apagada. Agora que a gente acostumou com a luz apagada em casa, né? E aí entra aquela última pergunta, que eu dei um exemplo muito mais simples, que é um pet, né? Vamos então botar o pet no lugar de pet, que é um lugar querido, mas é um lugar de pet, de como lidar com a sensação de culpa por seguir a vida em frente. É um misto de coisas, né? Porque a vida, ela segue em frente, né? Não tem como não seguir em frente, assim. Mas tem aquela coisa, né? Enquanto estava em vida, o que você pôde fazer para cuidar, você fez também, né? Agora, o que fica depois é para quem ficou, né? Acho que o luto fala muito disso, assim, de quem ficou, como é que a pessoa lida com isso, o que fez ou deixou de fazer, as memórias que vêm. Inevitável que vem memórias, inevitável que você sinta coisas retroativamente, coisas que foram boas, coisas que não foram boas. Tá aí muito presente, assim. Importante falar disso, assim, de como você está se sentindo em relação a isso, assim. Mas, na minha visão, se você tem esse respeito ao Rooney, por exemplo, adotar um outro cachorrinho não quer dizer que seria necessariamente um desrespeito. Porque senão você nunca vai poder fazer isso, nunca vai poder ter outro, né? Nunca... a menos que você, sei lá, tenha um na mesma raça, com o mesmo nome. Talvez isso tenha uma outra implicação ali, né? Mas, assim, acho que uma coisa não impede a outra. Eu entendo da mesma forma, assim, de uma coisa não impede a outra e não é uma substituição. Acho que o coração é muito maior do que a gente tá dando crédito, assim, de, tô seguindo em frente, então, ou, né, tem outro cachorrinho, ou me relaciono com outra pessoa, e aí dá essa sensação de estou substituindo. Mas não, tem espaço para todo mundo, dá para viver coisas diferentes, são pessoas, situações, pets diferentes, então acho que é muito por esse lado de, tá sentindo culpado por quê? Que acha que vai esquecer, acha que tá substituindo, tá desrespeitando, tipo, o que tá gerando essa culpa? Porque se for por esse lado,
Não, mas dá pra você, né? Tem então, vários. um dos motivos que eu não quero ter um novo cão é não passar de novo pela perda. Né? E aí, quando você para pra pensar assim, por que eu não quero passar de novo pela perda? Né? Porque a vida não foi tão boa o suficiente para compensar essa perda, já que a gente fala de que quando o luto passar, as lembranças da morte vão ficar menores do que as lembranças da vida. Ou por que eu não quero passar por isso de novo? Porque eu fiz algo errado, ou eu sofri errado, ou eu tomei decisões erradas, ou me sinto incapaz de tomar essa decisão novamente. Às vezes, sabe quando você vê filme é que a pessoa entra num bloqueio porque ela lembra do passado e ela paralisa, né? Que para mim é coisa de filme, mas de repente... E se acontece isso na vida real de novo, depois, no momento que o meu próximo cão está doente ou não, e eu preciso tomar decisão e eu paraliso como aquele flashback de que estou vivendo tudo de novo. Então, acho que tentando trazer de forma racional alguma coisa do subconsciente, talvez a dor da morte, a dor das escolhas que eu tive que fazer ou não, ou deixar de fazer, talvez ainda não estejam tão curadas a ponto de não querer ter outro cão. E aí, assim, os meus pais falaram isso para mim, né? Quando eu peguei o Rooney, né? Foi antes de eu ter filho, meus pais ficaram assim, indignados. Como você vai ter um cachorro de ter um filho, né? E aí uma coisa que meu pai falou assim, nossa, cachorro morre antes, é horrível. Né? Você já... E quando ele falou isso pra mim, eu do tipo assim, mas eu vou ter um bom tempo de vida com ele, é normal, os cachorros morrem, porque são anjos que Deus manda e que eles nos ensinam a amar, todas aquelas textos lindos que tentam consolar porque um cachorro morre tão cedo, por exemplo, né? Mas eu acho que no fundo, mais do que um sentimento de traição, é um sentimento de não querer viver isso de novo. E aí, às vezes, agora vamos talvez então vamos linkar com relacionamentos, talvez seja igual aquelas pessoas que não querem amar de novo, porque com medo de sofrer pelo amor, né? E aí como que... Aí não é talvez um sentimento de culpa, é um sentimento de medo, talvez? Que é justo. Mas aí você tá escolhendo isso ao invés da possibilidade de ser muito feliz e ter aqueles momentos felizes, Mas eu tô talvez... Então você me convenceu de que chegar na terapia, em vez de falar talvez que é sensação de culpa, é sensação de medo de viver de novo. Seja mais fácil de convencer de que eu tenho motivo para não pegar um outro cão. Pra mim, acho que, na verdade, isso é o contrário. Você é medo de viver de novo. Não que, né, seja o trabalho do terapeuta de convencer. Não, com certeza, compra um novo cãozinho, adota um novo cãozinho. Você pode simplesmente falar assim, é verdade. Pra que um cão, né? Eu podia só concordar. Mas acho que quando é medo de sofrer, é isso, assim, de... Cara, você tá vivo, ainda tá vivendo e tem... Beleza, você pode perder, mas vai ser sofrido porque você viveu uma coisa muito boa. Se você estivesse vivendo ou tendo um relacionamento, um pet que foi horrível, foi um lixo, você não vai sofrer quando termina. Sofre porque, perdeu o costume, porque quebrou rotina e tudo mais. Mas, assim, essa dor é porque o negócio foi muito bom. Então, você só vai sentir isso de novo se você viver de novo uma coisa muito incrível e muito boa. E aí, acho que é mais fácil de... Não mais fácil, mas tem esse outro lado de... Ok, tudo bem, justo, faça o que você quiser. Mas é isso, só dói porque foi muito bom. Se fosse algo horrível, não ia gerar tanta dor assim, né? E isso... o que você sofreu naquele momento foi daquele momento. Não necessariamente vai se repetir do mesmo jeito. Não necessariamente você vai sofrer igual, passar por aquilo que você passou. E outra coisa é que você pode viver muitas coisas boas também. Se você focar só no que foi ruim, nessa sensação final, assim, que talvez seja a coisa mais recente que ficou, isso pesa muito. Mas e as outras coisas boas que tiveram? Com certeza tiveram muitas outras coisas boas. Então, não vale a pena viver isso com outro cachorrinho, de uma outra forma, sentir outras coisas assim também, né? Porque senão, se você deixar de ter um outro, você vai deixar de sentir isso também, que foi muito bom. Nem carinho com outros cães eu consigo fazer direito. E aí, acho que pode ser uma questão, né? Do tipo, será que esse carinho que você não consegue fazer em outros não tem a ver com esse luto que precisa ser mais elaborado? Quando eu vejo um bulldog na rua, por exemplo, eu não fico pensando assim, nossa... É igual o Rooney. Meu filho, ele já fala assim... Meu filho já fala que quer um bulldog em breve, assim, né? E eu já tenho vontade de falar assim... Não, filho.
8 anos, muitos problemas de saúde, você vai sofrer, você vai, né? Eu não falo nada disso, que ele tem uns 6 anos, né? Mas é tudo isso que me vem na cabeça assim que ele fala que gostaria de ter um novo cão. A primeira coisa que eu falaria isso que é mais ou menos o que meu pai fez comigo. E eu não ouvi, entre aspas. Eu não fico... Você deveria ter ouvido meu pai não ter pego o Rooney? Não sei. Né? Acho que não. Aprendi muito com ele. Sim. E ter que pegar de novo é porque não preciso aprender mais coisas. E aí, por isso que eu falo assim, daquela hora assim... É só um pet. Ainda vamos tentar botar na caixinha de só um pet. Porque se a gente estivesse falando, por exemplo, de alguém que pede uma parceira, um cara que fica viúvo, vamos inverter. Já que vocês pegaram 2 exemplos de caras que perderam a esposa, vamos inverter. Uma esposa perde um marido, né? E ela, de repente, se sente pronta lá pra ter um novo relacionamento. Ou eu sou alguém que vou me relacionar com alguém que perdeu um marido lá, um viúvo. Devo me incomodar com a foto do falecido em casa, por exemplo? Nossa, mas aí já abriu uma outra caixa aqui. Falar de pet é fácil, né? Agora vamos ir para mais prática, então. Mas acho que ainda assim é muito como a pessoa lida com isso. Tipo, porque, sei lá, é uma viúva que o cara... Por exemplo, nesse exemplo desse personagem Dexter, se ele tivesse ainda a foto da Emma, né, imaginando, se eu fosse a nova mulher dele, eu não ia me incomodar. Não. Porque ela foi uma pessoa muito importante. Tá. E assim, eu não tenho intenção de ser substituta de ninguém. É assim, você tá querendo um novo relacionamento. Se você tá procurando uma nova Emma, aí a gente tem um problema. Mas se você está querendo um novo relacionamento, não alguém para ser igual a Emma foi para você, ou o jeito que ela era e tudo mais, então... Mas é que você gosta muito desse ator, cara. Até por isso que você acha fácil... Não, realmente. Se a condição de ser casada com ele aqui, a foto da Emma aqui, eu tô topando. Não, realmente, a teoria é mais fácil. Mas assim, pensando por essa lógica, acho que não teria tanto problema. A vivência é um pouco difícil, mas assim... Você nunca chegaria e pensar assim, será que não tá na hora da gente guardar as fotos da Emma na Cara, gaveta? acho que eu não teria coragem. Não? De falar pra pessoa guardar a foto... Assim, nessa situação, se fosse ex-namorada que tá viva... não. Aí já é too much, né? Não, a gente tá falando de luto. É um programa de luto. De luto, de morte mesmo, de perda. Aí eu não teria coragem de falar. Mas, por exemplo, e se fosse assim, se só tivesse fotos dela? Não teriam suas junto? Aí é meio sacanagem, né? Tá. Aí é demais, Mas você, como psicóloga do Dennis, do Dexter, no caso, você poderia falar, Dexter, acho que... Você não pensou se as fotos da Emma aí na sua casa pode estar incomodando a sua namorada, a sua futura esposa, a sua noiva? Eu falaria se isso aparecesse como uma questão. Por exemplo, sei lá, ela tá me tratando diferente, ela tá incomodada, ela fica falando da Emma, coisa assim, vamos... ver se de repente, mas não espontaneamente. E essa foto aí, você não vai guardar? Você não acha eu acho meio mórbido. Assim, por exemplo, né, no meu caso, se a pessoa com que eu tô saindo é viúva e a gente tá indo no mesmo restaurante que ela ia ou gostava de ir com o falecido, não é meio estranho? É estranho o senhor pensar assim. Mas pode ser que a pessoa goste do restaurante. Não, sim, óbvio. E provavelmente eu vou gostar também, mas só de lembrar de que... Porque aqui, assim, talvez o fato de ser um luto, de ser alguém que já faleceu, seja mais fácil da gente se conformar. Porque se fosse a mesma situação, mas com alguém vivo, você provavelmente evitaria. Sim. Justo. Pode ser que sim. Mas também tem um lado de ressignificar, né? Também de entender que pode ser possível ir naquele lugar... em outras ocasiões. Pedir um outro prato. Pedir outro prato, sentar em outra mesa. Tá. Acho que para mim o problema é se tiver essa função de substituição. Estou procurando alguém igual. Vamos fazer as mesmas coisas. Tem até um filme que é isso, acho que é Árvore da Vida. Não sei se você viu que assistiu. Assisti na faculdade, na aula de psicanálise. Já que assisti... falar sobre transferência. Essas aulas de psicanálise. E aí era muito claro, assim, o cara, tipo, vestia a nova mulher com as mesmas roupas da antiga, gerava foto exatamente no mesmo lugar, na mesma pose. E era muito isso, assim, de procurar uma substituta. E isso eu acho que é um problema. Sim, com certeza. Agora é só, tipo, deixa eu te mostrar um lugar que é muito gostoso, que eu gosto pra caramba. Vim aqui com o meu falecido marido, mas, tipo, o importante não é isso, é só que eu quero te mostrar um lugar legal. Aí acho que tem um outro peso. Não precisa se incomodar. Concordo.
Entendi. Então tá. Bom, acho que é um assunto que nem a Cata falou, se a gente começar a pegar assim, e a minha imaginação vai longe, tá? Eu consigo imaginar muitas outras situações como essa. Na verdade, não é um episódio para fazer com que as pessoas ouçam e deixem de sofrer. A gente já entendeu, então, que o sofrimento faz parte. Quando o sofrimento começar a interferir muito, talvez, no seu dia a dia, procurar ajuda. E se você sentir que tem alguém que está parado no tempo, travado nesse lugar, você pode tentar de forma sutil ajudar essa pessoa, seja ou acolhendo e ouvindo, ou seja, talvez, então, indicando para fazer terapia. Acho que são essas as conclusões que a gente tira aqui de hoje. Então, deixa eu só ver uma última pergunta aqui, que na verdade não é uma pergunta, é só o tempo curar o luto. Isso é uma verdade? Tem como apressar a cura do luto sem ser pelo tempo, através de processos? Tem aquelas fórmulas do tipo, agradeça 3 coisas durante o dia e à noite faça alguma coisa nova. Vocês conseguem passar uma receita assim para quem está querendo apressar essa dor do luto? É uma pergunta difícil essa, porque primeiro que curar o luto, do tipo a ponto de não sentir mais isso ser curado... Ou ser suportável. Acho que suportável é mais perto, assim, né? Aí sim. Porque é uma coisa que você pode ficar anos convivendo com isso, né? De lembrar alguém que faleceu há muitos anos e ainda assim te tocar, ainda assim sentir, mas é conseguir conviver com isso, conseguir entender que a pessoa não está mais aqui, mas conseguir lembrar, conseguir pensar. Se você não consegue ir ao cemitério, se você não consegue abrir uma gaveta de fotos, aí talvez tenha questões que precisam ser olhadas, mas quando você conseguir pegar, olhar, se emocionar e falar, não, beleza, lembrei, guardei, legal. Eu entendo da mesma forma, assim, de luto não é uma doença pra curar. Assim, nunca mais vai sentir, nunca mais vai doer. E é isso, não é um processo linear. Então, tem coisas que precisam ser feitas, tipo isso da aceitação, passar pelo sofrimento porque é sofrido, é desconfortável. E essa é a realidade. Mas acho que apressar ou esperar que em algum momento isso não vai te afetar em nada, pode acontecer, mas não precisa ser o objetivo, assim, Eu achei que a gente ia acabar, mas só uma última questão que eu lembrei. Há muito tempo atrás, antes de ter toda essa coisa de inteligência artificial tão acessível, viralizou um vídeo que aconteceu na Coreia, de uma mãe que perdeu uma filha quando criança ainda, e aí eles recriaram toda ela e botaram óculos de realidade virtual para ela poder encontrar essa criança e se despedir. E aí foi um vídeo que viralizou, porque eles pegaram exatamente a voz, o jeito dela, e fizeram essa criança falar, a mãe ter esse último contato, entre aspas, com a filha, para a filha falar para a mãe que tá tudo bem, que ela tá feliz, que ela pode seguir, né? E aí entrou aquela grande questão da ética, se isso foi... Assim, para a mãe, ela estava totalmente, assim, de alma lavada, né, com isso, né? Mas aí acabou entrando toda uma questão de como tudo isso é correto ou não. E aí agora, com esse advento da IA, do jeito que está hoje, já tem também chatbot simulando pessoas que já faleceram que você conhece. Tanto que quando a minha sogra faleceu, né, depois que... E a minha esposa ela teve um luto assim, super conturbado, porque ela estava na Coreia com meu filho, etc., depois que ela já fazia meses que ela tinha voltado aqui para o Brasil, um dia minha esposa estava chorando porque o KakaoTalk, que é o aplicativo que ele usa agora para se comunicar, né, e o WhatsApp, dela tinha apagado. Então, junto apagaram as mensagens, os áudios, as conversas, né, e aí foi um outro momento de perda, assim. E aí eu entendo quando vocês falam de assistir a fita de vídeo, entrar no grupo de poder tentar salvar esses áudios e ouvir e tal, mas aí quando entra uma inteligência artificial simulando alguém que faleceu para tentar te trazer um conforto, existe essa matéria de ética na faculdade? É uma coisa tão nova, acho que na época nem se cogitava. Existe esse debate? O que vocês recomendariam isso para alguém? Não. Eu não recomendaria. Assim, com o conhecimento zero que eu tenho sobre esse assunto da inteligência artificial recriando, mas a princípio, não sei. Assim, acho que tem que ver se faz sentido pra pessoa. Porque se fosse comigo, por exemplo, pra mim ia ser muito desrespeitoso.
Porque é isso, assim, quem é você pra falar que a pessoa tá falando que tá tudo bem? Tipo, e que ela falou, pode ficar tranquilo, assim... Quem é você pra fingir que é essa pessoa querida? Porque no final é alguém que eu não conheço, nada a ver que tá montando isso. E aí, não conheceu a pessoa, não conheceu a nossa relação. Então, pra mim, pessoalmente, não faria sentido. Mas se, eventualmente, é tipo, não importa, eu só quero ter essa visão, talvez, assim... A gente teria que analisar muito bem. Não, especificamente disso que você falou, assim, se vai simular a voz, se vai simular o toque. Para isso, pode, se fizer sentido, talvez. Mas realmente fazer uma simulação, né, de como se fosse alguém que nem é, né? Acho que esbarra em muitas camadas complicadas. Acho complicado também. Que talvez vai acabar gerando mais demanda de terapia no futuro. Pode acabar criando um vício, né? Sim. Você acaba não deixando a pessoa ir e você... Você pode até fazer, pode até custar caro para você fazer uma vez para se despedir. Mas se o problema é dinheiro, e por que eu não posso alimentar e continuar fingindo que essa pessoa existe? Pelo menos virtualmente, né? Pelo menos entrando num Instagram, num WhatsApp da pessoa e ainda continuar conversando como se ela ainda existisse. E é possível o inteligência artificial fazer isso, né? Porque ela aprende, né? Exato. Então, se você dá um monte de material de como a pessoa falava, o estilo, ela consegue aprender. Exato. Né? É complicado. Mas o complicado também é se a pessoa que interage com essa IA começar a fazer perguntas para essa IA. E aí ela começar a responder coisas que possam deixar as coisas mais complicadas ainda. Do tipo, Rooney adota outro cão, por exemplo. Não sei se qualquer resposta seria satisfatória. Ou nossa, ele falaria isso? Ou será que é isso mesmo, né? Acho que pode ser complicado também, né? Sim. Pensando que a gente discutiu da outra vez também sobre... Você faz um pedido e a IA responde tudo o que você quer. Pode ser ruim, dependendo, né? Eu acho que deveria... Assim, eu nem sei se cabe mais discussão, ou se a discussão acaba aqui, gente, não é legal, não faça. Mas já estão fazendo. Mas é complicado, complicado. Então tá. Então, prometo que não vou ficar mais mexendo em caixinhas desse tipo, assim, porque é um assunto que acaba fascinando de uma certa forma. É um assunto que eu evitei de fazer, até já comentei, não sei se foi em off ou em gravação também, em alguns outros episódios. Por exemplo, tem a veterinária Nádia, que eu adoraria gravar um episódio sobre veterinários, né? Mas ela fez um vídeo uma vez que explicando o que ela acha ou não de sacrificar o pet que está sofrendo. E aí eu falei assim, nossa, eu não estou preparado para conversar com a Nádia. E ao mesmo tempo eu não estou preparado para conversar com luto. Eu já imaginava, há um tempo atrás, eu achava que seria complicado fazer um quadro de saúde mental enquanto eu não tratasse essa questão que eu tenho com meu cão, por exemplo, né? Mas acho que já só de conseguir fazer esse episódio de luto, acho que já foi um primeiro passo que a gente acabou dando, né? Sim. Então é isso. Temos um episódio de novembro, a gente promete mais um episódio em dezembro, e aí pode ser brigas de família, pode ser se uva passa no arroz é ok. Tragam vocês suas demandas de dezembro, quais são as grandes questões de saúde mental que você costuma passar em dezembro pra gente acabar discutindo aqui, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Cata. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos num próximo episódio. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.